clamor da torcida ser pela contratação de um centroavante para 2025, a diretoria também tem observado outras falhas no elenco que precisam ser cobertas para que o técnico Abel Ferreira tenha peças suficientemente capazes de fazer com que o Palmeiras tenha uma próxima temporada, digamos assim, mais estável. Qual a notícia que saiu no Globoesporte.com? Que o Gabigol teria desrespeitado o Felipe Luiz no vestiário. Tá? Ele teria desrespeitado o Felipe Luiz, inclusive teria dito a frase, que é o que estão falando na imprensa, que o Felipe Luiz estaria se achando o Guardiola. Né? Ah, ele está se achando o Guardiola. Ou seja, já mostrando uma certa inveja. Tem isso também, que as pessoas não percebem. Quem era o centro das atenções sempre? Gabigol. Quem é o centro das atenções hoje? É o Felipe Luiz. É o Felipe Luiz, hoje ele é o cara que recuperou esse Flamengo, ele é o cara que fez o Flamengo jogar bem. Esse comportamento do Gabigol não mostra apenas que ele é mimado, mostra também que ele é invejoso. Ele tem inveja do sucesso do Felipe Luiz. Ele tem que ser o cara no Flamengo. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, pilhado, mas e aí? Quem... Paulista, algo que só aconteceu com o paulistano. A gente está falando da era mais antiga do Campeonato Paulista. Como se preparar para um momento tão histórico como esse? Então, Rodrigo, é um grande desafio que o Palmeiras tem pela frente, né? Mas no ano passado a gente já conseguiu um feito que não era conseguido há 90 anos pelo Palmeiras. Ainda no nome logo aí se resolva, né? Vai se resolver. Ainda esse ano, com certeza. Não dá pra gente garantir, né? Mas o que a gente pode dizer é que vai vir um patrocínio muito bom pro Palmeiras. Temporada. Por quê? Porque 4 clubes brasileiros estarão inseridos, perfeito? E o restante? E o restante? Quer dizer, o Vasco da Gama pode ser que dê 15 dias para os jogadores descansarem. Pode ser que o Fluminense não dê nenhum dia. Então como é que volta o Vasco? Como é que volta mais pesado? O Fluminense vai fazer alguma pré-temporada? Vai descansar? Vai ter uma pá de amistoso. Vai ter... Mas aí que tá, Chico. Pode ser que o Fluminense chegue e fale assim, olha, eu vou aproveitar esse mês que nós teremos aqui de descanso, eu já vou pegar metade das férias para vocês, dezembro vocês pegam outra metade, vocês voltam antes para poder fazer a pré-temporada. São Paulo já anunciou que vai fazer um período nos Estados Unidos. Saudações, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Notícias do Meu Verdão, né? Notícias do Meu Palmeiras. E vamos aqui, pessoal, acompanhar, né, todas as informações aí do Verdão, né? Vamos ver aqui o que o Facicani falou, né, a respeito do Palmeiras. Será que o Dudu permanece na equipe do Palmeiras? Vamos ver aqui também, né, o que o presidente do Palmeiras falou também. Reforços aí na equipe do Palmeiras. Já tem reforços garantidos aí para a próxima temporada. Também vamos ver aqui todas as informações, né? O Gabigol de saída da equipe do Flamengo, o que seria um grande interesse da equipe do Palmeiras. Será que dá certo o Gabigol vestindo a camisa do Palmeiras? Eu já quero saber a sua opinião, torcedores alviverde. E sem mais delongas, vamos direto aqui para o vídeo, né? Diretamente aqui para as informações. Mas antes de começar aqui, pessoal, peço humildemente aí, né, a sua ajuda, que você que não é inscrito, já dá aquela moral, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e bora acompanhar aqui nesse corte, né? Ver o que a imprensa está falando a respeito do Palmeiras. Uma história acontecendo. Então é disso que a gente vai falar aqui agora. Por isso que eu peço o seu like. É por um homem-gol. É por uma peça que pelo menos desde 2021-22, com a saída do Daverson, o Palmeiras deixou de ter como representante de algo que a torcida mais espera dentro de campo. Alguém que resolva, que vista a camisa, que tenha personalidade e, lógico, se torne um ídolo desses que são bastante assintosos nas cobranças, são passionais, que são os torcedores do Palmeiras. E estão corretos, têm todo o direito, né? Às vezes pagam muito caro, tem muitas dificuldades para querer colaborar com o time e o retorno é muito baixo. Então é normal que quando se fala em contratação, especulação, é para que obrigatoriamente o Palmeiras tenha essa figura. O Palmeiras é o time que menos aproveita chances de gol em 2024 no Campeonato Brasileiro. Justamente por isso que deixou pelo caminho 13 pontos em partidas bobas. Partidas que nem consideram de alto calibre. E esses pontos que hoje, sabe o que fariam acontecer com o Palmeiras na tabela?
o Palmeiras hoje não só seria líder, como estaria a uma mísera vitória contra o Bahia na próxima semana de ser tricampeão brasileiro. Hoje o Palmeiras ainda segue na briga. É o segundo colocado com 4 pontos a menos que um Botafogo, que é um time que, obviamente, oscilou menos que o Palmeiras no Brasileiro e dá menos margem para esse tipo de problema, mesmo com o tropeço no último final de semana em casa, diante da equipe do Cuiabá. Então, é lógico que o torcedor não aguenta mais ver Flaco Lopes, Rony ou outras opções que o Abel tem tentado colocar ali à frente. É um time que depende muito do Estevão. Palmeiras e Estevão tem sabe o que de aproveitamento no campeonato? 50% dos pontos. 50% dos pontos do Palmeiras, 32, passaram diretamente pelos pés do Estevão nesta competição. E ele não joga o próximo jogo contra o Bahia. Mas enfim, é só para exemplificar como que um camisa 9 no Palmeiras, como um grande atacante, não importa se é alto, se é baixo, mas um fazedor de gol, ele é uma peça em que precisa estar no topo das prioridades para a equipe. Mas, se a gente observar também o próprio elenco do Palmeiras, outras posições também estão carentes. Para muita gente, o Palmeiras precisa contratar uma alternativa ao Piquerez, porque nem o Caio Paulista e o Vanderlan passam confiança. Alguns não queriam que o Marcos Rocha renovasse o contrato, que poderia ter chegado mais uma alternativa ali ao Mike junto com o Giai. Outros falam de peças para a zaga. E tem, na minha visão, uma outra posição que é extremamente cirúrgica e que também desde 2022 o Palmeiras não conseguiu encontrar aquela peça para fazer a diferença desde a saída do Danilo, que é o primeiro / segundo volante da equipe. O Palmeiras precisa hoje de uma peça para jogar ao lado do Aníbal Moreira, que demorou um ano para chegar. Ainda assim, o Palmeiras aos trancos e barrancos no ano passado se virou e ganhou um Campeonato Brasileiro. Mas muita gente já apontava, o elenco tá derretendo, o elenco tá enxuto. Saiu Scarpa em 22, Palmeiras ainda batendo cabeça para encontrar aquele meia aberto pela esquerda, barra ponta. Saiu o Danilo, Palmeiras ainda batendo cabeça para encontrar um parceiro ou um cara ali pro Zé Rafael, só que o Zé Rafael acabou perdendo espaço, chegou o Aníbal um ano depois. E nesse ano o que aconteceu? O Palmeiras de novo patinou por causa dessas duas posições específicas. Então, a diretoria nesse momento voltou a carga para ter como oportunidade de mercado um jogador para justamente ser, quem sabe, esse novo Danilo. Se não na qualidade técnica, porque está muito longe de ser parecido tecnicamente, o Danilo é muito melhor, mas na execução de funções e com um potencial de evolução, como foi o Danilo. E esse é o nome do Hércules do Fortaleza, que eu vou falar a respeito desse cara neste exato momento e de em que pé está essa situação e o que pode acontecer até o final do Campeonato Brasileiro. Um nome que eu gosto, que tem em 42 jogos em 2024, 10 participações em gols. É bastante para um cara de uma posição muito mais defensiva do que ofensiva. Então, canal do Facincani aqui, lembrando, se inscreva, dê like nesse vídeo, que tem apoio desses caras aqui, de Mundo Retrô. Isso aqui, é a camisa número 2 do Palmeiras, de 1972. O tecido dela é exatamente esse aqui, fio a fio. Feito exatamente como na época, modelo usado, claro, por Ademir da Guia e toda a companhia da Segunda Academia. Essa camisa aqui, você só pega aqui, em O Mundo Retrô, que patrocina o canal do Facincani. O Felipe Luiz, inclusive, teria dito a frase, que é o que estão falando na imprensa, que o Felipe Luiz estaria se achando o Guardiola. Né? Ele está se achando o Guardiola. Ou seja, já mostrando uma certa inveja. Tem isso também, que as pessoas não percebem. Quem era o centro das atenções sempre? Gabigol. Quem é o centro das atenções hoje? É o Felipe Luiz. É o Felipe Luiz. Hoje ele é o cara que recuperou esse Flamengo. Ele é o cara que fez o Flamengo jogar bem. Esse comportamento do Gabigol não mostra apenas que ele é mimado, mostra também que ele é invejoso. Ele tem inveja do sucesso do Felipe Luiz. Ele tem que ser o cara no Flamengo. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Piriado, mas e aí, quem tá dizendo a verdade? O Gabigol, logo depois que saiu a notícia que ele teria brigado com o Felipe Luiz,
ele fez essa postagem aqui, ó. Ele só postou essa foto nas redes sociais dele, dando a entender, é mentira o que estão falando com relação a mim e ao Felipe Luiz, tá? Só que aí eu apurei com muitas fontes de Flamengo, tá? Muitas fontes de Flamengo, e eles me garantem que houve sim briga no vestiário. Houve briga não, né? Que o Gabigol ficou realmente puto dentro do vestiário. Que o Gabigol fechou a cara quando soube que o Bruno Henrique iria entrar no seu lugar. Agora, é verdade a frase do Guardiola, pilhado? Isso eu perguntei. Quem me falou não soube me confirmar. Eu perguntei, é verdade que ele disse que o Felipe Luiz estava se achando Guardiola? As pessoas falaram, cara, isso eu não sei. Isso eu não posso confirmar. Mas que ele fechou a cara e que ele mudou o clima dele lá no vestiário, depois que ele soube que ele ia sair, ele mudou. Que ele ficou afastado de todo mundo na hora da comemoração do título, ele ficou. E aí, tá? O Júlio Miguel Neto, que fez lives comigo aqui várias vezes, gosto muito do Julinho, ele me mandou mensagens aqui agora, tá? E eu vou trazer que o Júlio tem muitas fontes, eu respeito muito o trabalho do Julinho. Ele disse que gente que estava na final lá com o Flamengo, gente que estava dentro da delegação do Flamengo, tá? Dentro da delegação do Flamengo, dentro do vestiário, em todos os cantos, na final da Copa do Brasil, as pessoas confirmaram também para o Julinho, porque eu apurei isso com duas fontes que eu tenho de dentro do Flamengo, e o Júlio Miguel Neto é essa situação, entendeu? O Júlio Miguel Neto, ele também tem muita fonte dentro do Flamengo. Então, ele afirma para mim aqui, o Julinho, pessoas que estavam dentro da delegação na final da Copa do Brasil, tá? Me confirmaram, Tiagão, me mandou o Julinho, que o Gabigol ficou puto, sim, e reclamou por ser substituído, tá? Não quis falar, inclusive, mais com o Felipe Luiz e se negou em ir na coletiva do Felipe Luiz. Como assim, pilhado, se negou? Os jogadores foram na coletiva do Felipe Luiz para jogar lá aquela água gelada nele, virar o isopor nele, jogar cerveja no Felipe Luiz, e o Gabigol se negou. Essa é a versão. E o Julinho me confirma isso, tá? O Júlio Miguel Neto. Eu confirmei com duas fontes que eu tenho bem seguras de dentro do Flamengo, mas que não estavam no vestiário. É bom deixar isso claro. São duas fontes muito fortes que eu tenho dentro do Flamengo, mas não estavam no vestiário. Já o Julinho me manda. Irmão, minha fonte estava no vestiário, estava na final da Copa do Brasil e confirmar que ele reclamou de ser substituído e que ele não quis falar mais com o Felipe Luiz depois daquela situação e se negou em ir na coletiva do técnico. E aí, por isso, né, o Gabigol teria sido afastado. Se foi por isso, ele tem que ser afastado mesmo, porque ele já vai sair do Flamengo, já fez questão, né, de chamar mais atenção que todo o time depois da final. Foi uma palhaçada o que o Gabigol fez. Ele adora ter os holofotes voltados só para ele. E aí, quando o Flamengo é campeão de uma Copa do Brasil do jeito que foi, ganhando os 2 jogos do Atlético Mineiro, que é um grande rival, ele diz que ele vai sair. E ele diz que ele vai para o Cruzeiro, entendeu? Que é o maior rival do Atlético Mineiro. Ele quis chamar, sim, os holofotes para ele. E aí, depois disso tudo, surgiu essa polêmica. Por quê? Porque o Gabigol disse que não sabia porque ele tinha sido afastado. E aí a imprensa foi atrás. E aí agora todos nós estamos indo atrás. Uma coisa, a única coisa que pode livrar o Gabigol, na minha opinião, tá todo mundo confirmando que o Gabigol ficou puto, que o Gabigol parou de falar com o Felipe Luiz. Eu peço o like, tá, galera? O canal vai crescer muito. Ajudar o Gabigol a não sair do Flamengo pela porta dos fundos, ele falar, tem nada disso, ele não me distratou não, a gente tá super bem e pronto. Caso você não tivesse esse super mundial de clubes no meio da temporada. Por quê? Porque 4 clubes brasileiros estarão inseridos, perfeito? E o restante? E o restante? Quer dizer, o Vasco da Gama pode ser que dê 15 dias para os jogadores descansarem. Pode ser que o Fluminense não dê nenhum dia. Então como é que volta o Vasco? Como é que volta mais pesado?
O Fluminense vai fazer alguma pré-temporada? Vai descansar? Vai ter uma pá de amistoso. Vai ter... Mas aí que tá, Chico. Pode ser que o Fluminense chegue e fale assim, olha, eu vou aproveitar esse mês que nós teremos aqui de descanso, eu já vou pegar metade das férias para vocês, dezembro vocês pegam outra metade, vocês voltam antes para poder fazer a pré-temporada. São Paulo já anunciou que vai fazer um período nos Estados Unidos. Mas aí, que participa da competição lá na o Júlio Flórida. Casares foi o chefe da delegação recentemente da seleção brasileira. Imagina só ele conversando com o presidente Edinaldo Rodrigues hoje. Pô, presidente, me ajuda. Como é que a gente vai voltar antes aqui se eu tenho aqui um compromisso nos Estados Unidos? Eu lavo minhas mãos. É uma pia gigantesca na CBF que os caras lavam as mãos e os afiliados que se danem. O calendário tinha tudo para ser muito bem adaptado, caso não tivesse o Super Mundial de Clubes. Por causa de 4 clubes, você vai impactar diretamente no calendário de todo mundo. Não Mas tá esse certo é o grande problema. Qual é a entidade máxima no futebol mundial? É a FIFA. É dela que vem todas as diretrizes. Depois, você tem cada país pensando... E esse Super Mundial é diferente, porque ele tem várias equipes que são extremamente conceituadas, as melhores do mundo, e muitos não queriam. A Europa, eles tentaram boicotar isso, tentaram cancelar esse Mundial, fazer uma composição e não conseguiram. E agora chega pra gente que em um mês é inviabilizado. Ah, mas o Brasil tem 4 times. Esses 4 precisam disputar o Mundial. A gente não sabe se chegarão na final, quando é que eles vão... Porque tem esse outro detalhe. Daqui a pouco não participam até o fim. Daqui a pouco o Brasil não vai ter um representante na final desse Mundial. E eles voltam antes. E aí voltam antes e aí? É como uma Copa do Mundo, gente. Vai ser isso vai acontecer de 4 em 4 anos, não vai ser todo ano. Depois, anualmente, a gente terá o Intercontinental, que a FIFA já designou com outra nomenclatura, que é o que a gente está acostumado, né? E aí tem um outro formato também, com relação aos europeus, acho que vão chegar só na final agora. Enfim, mas é o Intercontinental anualmente e esse, que é uma Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Aí você tem que ajustar. Não tem como, nós estamos na ponta da cadeia alimentar do futebol. Então, se a Europa se submeteu, o Brasil vai ter que aceitar. Porque o Brasil vai bater na ponta. Não, eu não quero. Os europeus estavam bravos com essa competição, porque realmente encurta o calendário deles e tal. Eles não estavam esperando. Boicotar a Champions, não adianta. É a FIFA, gente. A FIFA que manda. Mas olha só, o ano que vem Super Mundial, 26 Copa do Mundo, 27 aqui no Brasil. Presidente do Palmeiras, Boazzi, queria saber de você o seguinte: Palmeiras prestes a viver um momento histórico, uma disputa por um tetracampeonato paulista, algo que só aconteceu com o paulistano. A gente está falando da era mais antiga do Campeonato Paulista. Como se preparar para um momento tão histórico como esse? Então, Rodrigo, é um grande desafio que o Palmeiras tem pela frente, né? Mas no ano passado a gente já conseguiu um feito que não era conseguido há 90 anos pelo Palmeiras, ainda no nome anterior do Palmeiras, né? Então a gente se orgulha muito disso. E acho que como se preparar é continuar fazendo o que a gente tem feito. É valorizar muito o nosso elenco, ter responsabilidade no que faz, ter um trabalho de longo prazo. Acho que esse é o caminho que o Palmeiras tem escolhido e é nesse caminho que nós vamos continuar. Paulistão vem aí em 2025, mas se falar de 2024 ainda. O brasileiro está aberto. Botafogo deu uma vacilada, Palmeiras encostou de novo. Dá para sonhar ou não é sonho? O título é uma realidade. Olha, vamos fazer o nosso papel, né, Ricardo? Vamos fazer um trabalho nesses jogos que faltam. Como temos feito em todo o campeonato, a gente acredita muito no nosso elenco, na força do nosso elenco. Acho que realmente é um campeonato ainda difícil em relação à diferença que tem para o Botafogo, mas vamos fazer o nosso papel, que é fazer os nossos jogos com muita intensidade e depois no final a gente vê. Presidente, informação que veio da Rádio Bandeirantes, a gente tem que apurar, tem que confirmar, dando crédito aqui, o que você pode trazer em relação à perspectiva de um Cruzeiro avançando para tentar a contratação do Rony e do Zé Rafael. O Palmeiras foi consultado pelo Cruzeiro, o Cruzeiro entrou em contato, os jogadores mencionaram algo, o que você pode trazer para a gente? Não existe nada, tá? O Rony e o Zé Rafael são 2 atletas muito importantes nessa trajetória toda que o Palmeiras teve nesses anos, importantíssimos em todos os títulos que nós conquistamos. Vão ser muito importantes nesse final de 24 ainda. A gente conta muito com eles, eles têm contrato com o Palmeiras, é isso que eu tenho que falar. Presidente, em relação a patrocínio, como está neste momento a negociação? O Palmeiras está próximo de anunciar um novo patrocinador? Sim, a presidente dele tem trabalhado muito nisso, né? Ainda tem alguns detalhes que faltam, mas a gente está muito confiante que isso logo aí se resolva, né? Vai se resolver. Ainda esse ano, com certeza. Não dá pra gente garantir, né? Mas o que a gente pode dizer é que vai vir um patrocínio muito bom pro Palmeiras,
nos valores que o Palmeiras, né, merece dentro do cenário do futebol brasileiro. A gente tem muita certeza disso. O trabalho da presidente é muito focado nisso e vamos ter aí frutos muito bons. Claro que a gente precisa terminar com o senhor e projetar um pouquinho já 2025, tem o Super Mundial chegando, o Abel vai trabalhar no Super Mundial, Estevão fica pro Super Mundial, o Palmeiras na janela de transferência vai ao mercado, vai reforçar esse time, o torcedor pode ter esperança que será um Palmeiras ainda mais forte, também pensando no Mundial de Clubes? Sempre esse é o nosso objetivo, né? Nós vamos sempre, apesar disso que eu estou te falando, de valorizar demais o nosso elenco. O nosso elenco é um elenco multicampeão, todos os jogadores, nós valorizamos demais, mas sempre nós temos que incrementar jogadores do nosso elenco, como temos feito, né? E vamos continuar fazendo. Sempre com responsabilidade, que esse é o modus do Palmeiras trabalhar, com responsabilidade, com trabalho de longo prazo, com valorização dos profissionais, em busca de sempre ter alguma coisa, né, que possa aprimorar. Esse é o trabalho nosso. Para fechar, presidente... Vai fechar? Então fecha. Não, mas pode mandar depois, não, fica à vontade. Da minha parte. Não, agora é sua vez. Em cima, Ricardinho, de Dudu, né? Dudu é um cara que é assunto no Palmeiras, o torcedor fala muito sobre isso. Você tem razão mesmo, é verdade. Inegavelmente, houve a questão com o Cruzeiro, que não se concretizou, muito se falou de novo que o Cruzeiro teria tentado mais uma vez. O que eu quero entender é o seguinte, o Palmeiras enxerga o Dudu de que forma para 2025? Nós sabemos que ele é um jogador dos mais caros, ao passo que está no momento em que ele é reserva do time, mas tem uma história gigantesca. Como que o Palmeiras enxerga o Dudu para 2025? Rodrigo, o que aconteceu com o Dudu foi um fato passado já, né? Já foi encerrado. O Dudu tem contrato com o Palmeiras, tenho certeza que ele vai ser bastante importante nesse final de campeonato, ele tem um contrato até o final de 25, então é um jogador que a gente tem muita... ele tem muita história no Palmeiras e essa história, ela continua, ele tem contrato e vai continuar. A relação dele com a Leila hoje é tranquila, porque nesse episódio que o Rodrigo falou, a presidente ficou muito chateada. Hoje está tudo resolvido, é uma relação boa. Ela mesma já disse, né? Aquele episódio se encerrou e ele continuou no Palmeiras, né? E ela mesma já disse que esse episódio se encerrou, ele é jogador do Palmeiras, tenho certeza que vai ajudar muito nesse final de campeonato e para frente, é todo o interesse que ele continue honrando muito a camisa do Palmeiras, que a torcida tem uma paixão por ele e tenho certeza que ele vai ajudar muito a gente ainda. Então é isso aí, rapaziada, essa aqui foi as notícias, né, aonde o Rony está de saída do Palmeiras para o Cruzeiro e tem as novidades, né, revelada aí sobre esse acontecido. O Rony vai trocar o Palmeiras pelo Cruzeiro na próxima temporada. O mercado da bola, né, do Palmeiras passou a ter notícias reveladoras que mostram que alguns jogadores podem estar no final do ciclo aí com o Verdão. Algumas saídas passaram a ganhar força para acontecer, né? Foi o caso aí do Rony, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, o Rony, e também, né, a situação aí do Zé Rafael, né? O Zé Rafael que também pode estar deixando aí a equipe do Palmeiras na próxima temporada, né? Então eu quero já saber a sua opinião, torcedores, o que é que vocês acham a respeito, né, dessa saída aí, né, principalmente do Rony, né, o Rony que pode estar deixando a equipe do Palmeiras. Então diz o seguinte: vice do Verdão revela que não há proposta, né? Falou que está tudo certo, mas segundo os bastidores está aí próximo de sair. Até quando vai o vínculo também do atacante do Palmeiras, Felipe Anderson, né? O jogador que volta a ser titular, né? É bom salientar que o camisa 10 palmeirense não é questionado pela torcida. Ele possui um vínculo longo com a equipe do Palmeiras. Aí falando sobre a situação do Rony, né? Já Felipe Anderson, Felipe Anderson volta ao time titular no Palmeiras contra a equipe do Bahia e Abel define a nova posição para o camisa 9. Ele que precisa dar a volta por cima, né? E o Felipe Anderson aí, na sua opinião, torcedores, está deixando a desejar? Já comente aí, né, que é muito importante e deixa a sua opinião, tá bom? Também a situação do Estevão aí, que vem brilhando com a camisa do Palmeiras, né? Grande jogador aí, o Estevão. Então, o que vocês estão achando aí desses jogadores palmeirenses? Comente aí, deixa a sua opinião. Esse aqui foi o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o like e até as próximas informações do nosso Palmeiras.